Hoje eu trago pra vocês 7 momentos engraçados em One Piece. Boa Hancock com ciúmes das companheiras do Luffy. No episódio 420 de One Piece, os soldados da marinha estão do lado de fora se perguntando se vão sobreviver a uma viagem com a Hancock, pois ela está petrificando todos os marinheiros. A Imperatriz avisa ao Luffy que a comida chegou, mas o Chapéu de Palha estava ansioso para chegar em Impel Down, onde seu irmão estava aprisionado. Hancock pede calma a Luffy e avisa que vai levar um tempo para chegar na prisão. Luffy fica animado ao ver a comida e começa a devorar tudo, enquanto a Hancock começa a imaginar um Luffy romântico, completamente diferente do Luffy que conhecemos. Enfim, ela tenta puxar assunto com o Luffy perguntando sobre seus companheiros, e ele começa a citar todos os membros de sua tripulação: Zoro, Sanji, Usopp, Brook, Franky, Nami, Robin. Nesse momento, a Hancock interrompe o Luffy perguntando se a Nami e a Robin são mulheres, e ela fica tão irritada com a descoberta que nem percebe que está derramando o chá. O mais bizarro dessa cena é que novamente ela começa a imaginar um Luffy mulherengo, alegando que não pode ficar com a Hancock, pois já está comprometido com suas companheiras, que no caso seria a Nami e a Robin. A Hancock, após imaginar o Luffy casado com outras mulheres, afirma que não vai desistir dele, enquanto o Luffy fica olhando pra ela sem entender nada do que se passa na cabeça dessa maluca. Foi mal, mas eu não posso ficar com você. Por quê? Por quê, Luffy? Porque elas são tudo na minha vida. Nami ameaçando o gerente do banco. No episódio 231 de One Piece, os Chapéus de Palha chegaram em Water 7 com o objetivo de consertarem o Going Merry, o navio da tripulação que se encontrava bastante destruído. Então eles foram até o banco da cidade para trocar seus tesouros por dinheiro, pois no arco anterior, os Chapéus de Palha conseguiram roubar muito ouro da Ilha do Céu. Cara, quando o Luffy mostra o saco de tesouros ao caixa do banco, ele fica maluco com aquele montão de ouro e vai imediatamente avisar ao gerente, que os convida a uma sala de clientes VIP. Luffy e Usopp se divertem com o conforto do sofá, enquanto a Nami fica de braços cruzados, concentrada na avaliação do seu tesouro. Usopp questiona o gerente se o tesouro é falso, mas ele responde que não, pois é um experiente avaliador de tesouros. Ele diz que as joias valem em torno de 100 milhões de berries. Luffy grita tão alto que os clientes do banco inteiro ouvem a conversa, enquanto Usopp pede para seu capitão falar mais baixo. Com medo de ser roubado na saída, o gerente do banco continua avaliando o tesouro, enquanto Luffy e Usopp ficam bastante animados, pois agora terão dinheiro suficiente para consertar o Going Merry. O gerente fala que caso estejam de acordo com a quantia proposta, deverão assinar o contrato com o banco, e no momento que o Luffy iria assinar o papel, a Nami coloca sua perna na mesa, o impedindo de assinar a proposta dada pelo gerente. Luffy pergunta o motivo dela ficar irritada, e a Nami responde que deseja dizer 3 coisas ao avaliador. Primeiro, ela menciona que o Luffy possui uma recompensa de 100 milhões. Depois, diz que não aceita o valor que o gerente propôs. E por último, o alerta que caso ele os engane mais uma vez, arrancará a sua cabeça. O avaliador imediatamente pede desculpas aos piratas. E na cena seguinte, é mostrado que o avaliador pagou 300 milhões pelo tesouro dos Chapéus de Palha. Ou seja, o triplo do valor que ele havia proposto no início. Cara, temos que admitir que quando o assunto é dinheiro, a Nami é uma especialista. Ela depois menciona que desde o começo já sabia do valor real do tesouro e que o avaliador só os enganou porque o Luffy e o Usopp têm cara de idiota. Segunda, eu não concordo com o valor que avaliou agora. E terceira, se mentir mais uma vez, eu vou ficar com a sua cabeça. Isso é tudo. Luffy menosprezando o palhaço Bug. No episódio 423 de One Piece, Luffy, com a ajuda de Hancock, se infiltra na grande prisão de Impel Down para tentar salvar seu irmão Ace da execução. Por coincidência, Bug já havia sido capturado e aprisionado no nível 1 da prisão. Ele estava tentando escapar quando Luffy literalmente se esbarra com Bug, que está sendo perseguido por guardas da prisão e pelos temíveis gorilas azuis. O mais engraçado da cena é a cara do Bug quando percebe que o Luffy também está na prisão. Ele pergunta o que diabos o Chapéu de Palha está fazendo naquele lugar. Enquanto isso, Luffy fica olhando para o palhaço, tentando se lembrar quem ele é, e quando finalmente recorda que foi um pirata que derrotou no início de sua jornada, o Luffy vira o rosto e fala: "Ah, é o idiota do Bug."
O quê? Chapéu de palha! Por que é que você tá aqui, hein? É você, Bug. Em seguida, os dois começam a brigar e discutir. Afinal, o Luffy se parece bastante com o Shanks, e o Bug odiava a personalidade descontraída do Ruivo, que se parece bastante com a do Luffy, uma pessoa que não percebe o perigo, mas apesar de não gostarem um do outro, Luffy e Bug unem suas forças para derrotarem os guardas de Impel Down. Luffy pede a ajuda de Bug para descer ao nível 6 da prisão e salvar Ace, mas o palhaço não tem interesse em arriscar sua vida por um mero pirata. Porém, tudo muda quando Bug percebe o bracelete no braço do Luffy. Aquele é um artefato que leva diretamente ao tesouro do Capitão John, um tesouro que Bug procurou a vida inteira. Bug acaba falando alto demais para que serve aquele bracelete, e o Luffy, apesar de descobrir que carrega um grande tesouro em seu braço, entrega o mapa ao palhaço, explicando que tem mais interesse na vida de seu irmão. Cara, a confiança e inocência do Luffy deixa até mesmo o Bug de boca aberta, pois ele podia simplesmente pegar o bracelete e fugir, mas apesar de saber que o palhaço do Bug não vale um centavo, o Luffy confiou que ele o levaria até o nível 6 da prisão. É uma cena engraçada e ao mesmo tempo emocionante. Você me escutou, seu panaco? O que vai fazer agora que descobriu? Nada. Aí, já pode ficar com ele. Jewelry Bonnie transforma Luffy em um velho. No início do arco de Egghead, Luffy encontrou um dos 11 supernovas, a pirata devoradora Jewelry Bonnie, que invadiu Egghead para encontrar seu pai, o tirano Bartholomew Kuma. E como vocês sabem, o governo usou o corpo de Bartholomew Kuma para clonar os pacifistas, as armas de combate do governo criadas pelo cientista Vegapunk, e a coitada da Bonnie, quando esbarrou com um dos pacifistas que faz a segurança da ilha, ficou muito emocionada vendo o rosto do seu pai naquele robô, mas como ela é uma invasora, o pacifista atacou a Bonnie, que estava acompanhada de Luffy, Chopper e Jinbe. Cara, chega um momento que os piratas não têm outra opção senão enfrentar o pacifista, mas justo quando eles iriam atacá-lo, a garota, ainda com a imagem de seu pai refletindo no rosto daquela máquina, os impede de atacar seu pai, transformando todos em crianças e velhos. O Jinbe ficou com a aparência de uma criança de 10 anos, enquanto Luffy e Chopper pareciam dois velhinhos num asilo. Luffy diz para Bonnie que ela poderia ter escolhido uma idade melhor para disfarçá-lo, mas os três ficaram com uma aparência tão diferente da real que o pacifista os ignorou, acreditando que eram outras pessoas. Luffy, Chopper! Zoro derrota todos os homens peixes de Arlong. Quando a Nami enganou os chapéus de palha roubando o navio deles, o Luffy decidiu ir para a Vila Kokoyazi para entender por que sua navegadora abandonou o bando. Todavia, como o Luffy ficou encarregado de derrotar Don Krieg e recrutar Sanji, os seus outros companheiros Usopp e Zoro foram na frente para trazer a Nami de volta ao bando. Mas quando chegaram ao território de Arlong, eles foram avistados por alguns homens peixes que vigiavam a costa da ilha, e o idiota do Usopp, além de fugir e abandonar seu companheiro, deixou o Zoro amarrado no navio, sem poder se defender contra os homens peixes. Ah, só rapaz, só tem um cara. Já sei, com toda certeza foi expulso de algum bando. Pois é, né? Eu vou matar aqueles tapados. Eles levaram o Zoro para o esconderijo de Arlong, sem saber que aquele era o famoso caçador de piratas do East Blue. A Nami, como ainda tinha sentimentos por seus antigos companheiros, ajudou o Zoro a se libertar, aproveitando que Arlong e seus homens tinham saído para a Vila Kokoyashi. Cara, nesse período que o Zoro saiu da prisão, ele derrotou todos os homens peixes que tinham ficado no Arlong Park, e fez isso tudo mesmo estando gravemente ferido devido à batalha contra Mihawk. E a cena engraçada acontece logo em seguida, pois um dos principais piratas de Arlong, o polvo Hachi, estava do lado de fora do Arlong Park, enquanto o Zoro eliminava seus companheiros. Zoro, após ouvir que tinha uma pessoa do lado de fora do esconderijo, encontra Hachi, que estava esperando Mormu para alimentá-lo. Zoro pergunta a Hachi se ele também é um homem-peixe, e ele responde dizendo que é um polvo, e também pergunta a Zoro se ele é da marinha ou um convidado de Arlong. Essa cena é engraçada porque Hachi menciona sobre alguns piratas que invadiram o território de Arlong, sendo que na sua frente estava justamente um desses piratas, e esse
esse pirata tinha acabado de massacrar quase todos os seus companheiros. E sabe o que é pior? Hachi ainda deu uma carona ao Zoro até a Vila Kokoyazi, ou seja, ele foi completamente enganado pelo espadachim. Cara, quando Hachi descobre que o homem que ele ajudou foi o responsável por matar seus companheiros, ele ficou muito irritado com o Zoro e jurou que iria matá-lo. Eita, Virgem Maria, eu nem perguntei o teu nome, danado. Meu nome? Tu quer saber meu nome? Então eu vou falar, hein? Hacham. Volte sempre. Bom, pensando bem, cabra, bem que tinha um sujeito com uma cara suspeita. E pelo que me recordo,